Então, acabou mesmo. Parece que sim. Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E encerrar uma série, ter um episódio final muito bom, é pra poucos. Teve muita série grande aí com muito hype que não conseguiu fazer isso. E nas animações, eu ouso dizer, tem uma que é também bem subestimada, que talvez tenha tido aí um melhor final de todos. E eu não tô exagerando porque eu acho o episódio final do desenho Batman Bravos e Destemidos um dos melhores que já apareceu aí no campo das animações. E volta e meia aqui no canal a gente cita, esse episódio final lendário, mas nunca tínhamos feito, um vídeo sobre esse episódio em específico, assim como nós já fizemos de outros tantos episódios aqui no canal. Mas agora não vamos deixar passar, porque no vídeo de hoje nós vamos comentar esse episódio final, que é muito bom mesmo, então nós vamos analisar ele, tudo isso depois da abertura. E galera, vocês já sabem, antes da gente começar o assunto principal aqui desse vídeo, já deixa aquele bate-like e também um bate-comentário para ajudar esse vídeo, porque isso sempre ajuda aqui nos nossos vídeos aqui no canal. Já comenta aqui embaixo se você lembra a primeira vez que assistiu esse episódio final, ou se é a primeira vez que você ouve falar aí desse episódio do Bravos e Destemidos. Dito isso, esse episódio então que eu comentei na introdução desse vídeo, ele se chama O Final do Batmirim. Sim, o grande Batmite, o Batmirim, vai ser aí, digamos, o vilão final aí desse desenho. Porque nesse último episódio aqui desse desenho, várias regras convencionais de uma estrutura normal de episódio, de desenho desse tipo, elas vão ser quebradas. Esse com certeza não é o episódio normal de desenho. E lembrando que o Batman ele já tinha aparecido em outras vezes aqui nesse desenho, e sempre com ótimas aparições. E esse episódio ele explora aí muito a quebra da quarta parede. Toda a trama se concentra no Batman tentando salvar o seu desenho de ser cancelado, com um personagem onipotente, o Batmirim, se esforçando para cancelá-lo. Isso tudo enquanto os fãs do desenho ficam entediados e insatisfeitos com esse episódio final. Você tá pulando o tubarão! Aquele momento em que um show que era ótimo começa a decair. É uma doideira total. É então uma corrida contra o tempo então dos heróis aqui do desenho, tentando salvá-lo do seu cancelamento. E aí fica essa dúvida, será que o Batmirim vai conseguir cancelar esse desenho do Batman Bravos e Destemidos? Vamos analisar então esse episódio sensacional a partir de agora. O episódio ele começa com uma premissa exagerada, talvez até para esse desenho. Nós estamos em 1865, no dia que o presidente Abraham Lincoln seria assassinado por John Wilkes Booth. E quando o assassino se prepara para atirar no presidente, o Batman chega e o desarma. A luta fica épica quando o assassino ativa uma armadura de batalha movida a vapor. Enquanto Lincoln leva sua esposa para um lugar seguro, o Batman tenta enfrentar o Booth. Ele tem dificuldades, mas o Lincoln pega aqui um machado e mostra suas habilidades marciais. Ele corta a linha de vapor da armadura e o derruba. O Batman se recupera e eles jogam o machado e o batarangue juntos, fazendo com que a válvula de vapor do assassino exploda. E assim que o vilão é derrotado, o Batman parabeniza o Lincoln e volta através de um portal para sua própria realidade, revelando que esse era um universo paralelo. Sim, todos os episódios aí do Batman Bravos e Destemidos tinha essa mini aventura, envolvendo o Batman fazendo um crossover inusitado. E aqui para esse último episódio eles realmente levaram a barra botando o Batman junto com o Abraham Lincoln. Mas bem, agora a gente realmente vai para a trama principal do episódio. Começamos com o Gorilla Grodd liderando um ataque de tubarões controlados por ele, em um laboratório oceânico flutuante, mas Batman e Aquaman chegam ali para deter o vilão. E enquanto Aquaman dá um belo socão, o Batmirim observa da sua sala de estar, na quinta dimensão, e nota como esse enredo é maluco e original. Isso há 64 episódios atrás, ele ironiza. Ele reclama da forma como o desenho se tornou uma fórmula repetitiva. E lembra que parece que foi ontem, quando os fãs de Batman souberam que a próxima encarnação do herói seria um desenho mais alegre e vibrante, mas quebraram a cara quando viram que era uma linda homenagem à Era de Prata dos quadrinhos. E de fato isso confere, que realmente na época os fãs lá de Batman não receberam muito bem as primeiras imagens lá do Batman Bravos e Destemidos. Inclusive, esse episódio, através do Batmite ou Batmirim também, eu vou ficar chamando das duas formas, ele vai trabalhar muito essa questão de reação de fãs e do que o fã quer e o que realmente o criador ele precisa fazer. Então, de forma muito inteligente, eles vão utilizar o Batmite para fazer uma crítica e até analisar esse comportamento de fã. O Batmirim começa a elencar todos os pontos positivos da série que fizeram conquistar os fãs. Os dubladores, o Aquaman principalmente, convidados especiais e até episódios mais dark, como O Frio da Noite, que é considerado o melhor episódio do desenho. Inclusive, a gente analisou aqui no canal.
Só que ele diz que os fãs, depois de ver um episódio tipo assim, queriam agora episódios mais sombrios, como O Frio da Noite, e acabaram recebendo mais disso, enquanto ele mostra a HQ do Batman Arco-Íris. Estávamos ansiosos por mais episódios como esse. Em vez disso, vieram mais como este! É como eu disse, né? O Batmite, como sendo aquele fã mais ardoroso do Batman, ele agora é aquele fã que não quer mais aquele Batman galhofa e colorido. Ele quer aquele Batman sombrio que tinha aparecido em outras encarnações do personagem nas animações passadas. O Batmirim percebe que não terá um novo show dramático do Batman até que Os Bravos e Destemidos seja cancelado. O Duende da Quinta Dimensão começa a contemplar maneiras de cancelar o show, usando aí os seus poderes ilimitados. E isso vai forçar então a emissora a cancelar o desenho. O Batmirim começa o seu plano introduzindo uma linda criança, a Kiki, na Batcaverna. E ela é a filha do Batman. E ela ainda anda de triciclo pela Batcaverna. E o Batman também ganha uma esposa do nada, a Ellen. A mãe repreende a Kiki por desobedecer às ordens. E isso tudo no maior estilo sitcom, com risadas e frases de efeitos e tudo mais. O Duende da Quinta Dimensão cai na risada e fala que o Batman não tá percebendo que ele tá zoando com a realidade do herói. O Batman recebe um aviso que o Grodd está em Gotham e se despede da sua querida família. E aquela frase ali do Batmirim falando que ele tá zoando a realidade do Batman e ele não tá percebendo, ela é importante pro decorrer do episódio. Porque tá mostrando que o Batman, a princípio, ele ainda não tá percebendo aí as traquinagens aí do Batmirim. E ele vai agindo conforme as coisas vão mudando, né? Conforme os poderes ali do Batmirim vão interferindo. Contudo, o Batmite, ele não para por aí. Não bastava só aquela família feliz ali que é mostrada, mas ele tem mais ideias horríveis para acabar com o desenho. Enquanto o Grodd lança mais um ataque a Gotham, o Batmite decide introduzir o merchandising de brinquedos, que é algo que os fãs sempre detestam. O Batman veste uma nova armadura de batalha horrorosa e decola no seu super Bat-Trenó neon falante. Sim, ele é um trenó, ele tem neon e ele fala. Enquanto o Batmite planeja essa queda da série, o desconhecido Besouro Bisonho estava se exercitando e assistindo ao desenho, mas ele percebe que alguém precisa parar esse duende, e ele se teletransporta para salvar o dia. Mas só depois de uma palavra dos patrocinadores, diz o Besouro para a câmera. Espero que todo mundo esteja odiando minhas mudanças tanto quanto eu estou adorando. O grande salvador aqui do dia desse último episódio do desenho vai ser o Besouro Bisonho. E o Batman Bravos e Destemidos é esse desenho aí conhecido por ter participações e cameos de personagens bem, mas bem desconhecidos ali da DC, principalmente que apareceram na Era de Prata. Então assim, nada mais justo que um personagem mais bem desconhecido para ser esse salvador aí no último episódio. O Batman chega em Gotham com seu super Bat-Trenó, e o Aquaman está lá para cumprimentá-lo. E o Batmite, ele continua o seu plano nefasto trocando o dublador do Aquaman por um tal de Ted McGinley. O Batman até percebe que algo tá errado, mas esse novo Aquaman insiste que tá tudo bem e eles continuam a luta. Bom, e aqui tem duas coisas que a gente precisa contextualizar. Primeiro que no contexto aqui desse desenho, o Aquaman ele é um dos personagens mais queridos aí, carismáticos. Primeiro pela personalidade que eles colocaram aqui, os episódios do Aquaman são incríveis. E segundo pela dublagem dele, tanto no original quanto aqui também, né, na dublagem em português. Ou seja, a voz dele fez toda a diferença aqui para esse personagem no desenho. Aí a gente chega na segunda coisa que é importante falar, que é desse ator que eles mencionam, que é o Ted McGinley. Resumidamente, esse ator ele é mais conhecido lá nos Estados Unidos porque ele só fez papéis em séries lá. E ele é conhecido por ter tipo uma maldição que é quando ele entra nas séries que ele participa. Isso porque, coincidência ou não, quando ele entrou em várias séries, elas foram canceladas logo depois. Então essa piada do Batmite colocar esse dublador, que é esse Ted McGinley, de ter essa maldição de acabar com séries, aí faz bastante sentido quando você vê todo esse contexto aí. E o desenho quis fazer graça disso. O Batmite está empolgado, e aí ele sintoniza o público, que seria o nosso mundo real, para ver se está funcionando. E aí nós observamos esse pai e uma criança assistindo o desenho. O adulto comenta como essa temporada tá ruim, mas o garoto insiste que o Batman não vai decepcionar eles. O Grodd e seus macacos saem às ruas e começam a converter os cidadãos em bananas, através dessas armas. O Batman ativa o seu super Bat-Trenó neon falante e pede ação máxima, como uma frase de efeito galhofa. E o Batman salta com seu trenó e os dois atacam os mamacos. Contudo, tem uma parte hilária depois onde o trenó fica sem impulso e para continuar andando, o Batman tem que se levantar e forçar o trenó. A pior série do Batman já vista! E essa piada aí do super Bat-Trenó neon falante é muito engraçada porque é muito verdade. Eu lembro de incontáveis brinquedos do Batman, seja dos filmes lá, principalmente do Batman do Joel Schumacher,
quanto também do próprio série animada, que é quando eles colocam armaduras e cores ali no bonequinho do Batman que você vê que nem apareceu na série animada mesmo. Mas eles colocam ali que é bem chamativo, que é pra vender pra criança mesmo. Ou seja, a coisa mais apelativa e realmente os caras fazem isso. Contudo, o verdadeiro herói aqui desse episódio, o Besouro, ele aparece lá na realidade do Batmite. O Duende tá todo felizão, mas o Besouro fala que ele está brincando com forças que ele não entende. No entanto, o Batmite anuncia que o seu universo entrará em colapso pouco a pouco, na medida em que as pessoas pararem de assistir, até que tudo acabe e um novo desenho melhor e mais sério tome o lugar desse desenho. O Besouro se recusa a aceitar a derrota, falando que esse desenho existe para mais do que apenas a diversão do Batmite. O Besouro se teletransporta para Gotham e conta ao Batman o que está acontecendo, que o universo dele será apagado em breve, e que eles precisam impedir isso. Quando o Aquaman chega, o Besouro tenta explicar que todos eles são personagens fictícios, e o Batmite está tentando afastar o Batman de tudo que faz ele ser o herói que amamos. E a metalinguagem aqui desse episódio ela é muito boa. O Besouro, ele sabe que ele é um personagem fictício, tal qual o Batmite também. E a melhor parte é que também o Besouro, ele chama o Aquaman pelo nome lá daquele dublador que mudou. E aí ele mostra para os dois heróis que o universo realmente deles está sendo apagado. Os três olham para o céu, onde a realidade do desenho desaparece pouco a pouco, à medida que os espectadores mudam de canal. O Batman percebe que eles precisam mudar a realidade de volta para aquela que o Besouro conhecia. Uma combinação vencedora de aventura emocionante, suspense e diversão irônica. O pobre Besouro, inclusive, agarra a câmera do episódio e grita para a gente não mudar de canal. Canal! Ei! Eu tô falando com você! Não! Não muda! E aqui é o cinema da quarta parede sendo quebrada aqui e sendo usado de uma forma bem criativa. Aqui é bravos e destemidos, amigo. Inclusive, aquele garotinho de antes que estava falando do Batman, cogita agora mudar de canal. Aí ferrou. O Besouro conclui que eles precisam de alguma violência sem sentido para atrair o público. Ele diz ao Batman para acertá-lo, e ele finalmente o faz. O público começa a voltar a assistir o desenho de novo, e o Besouro bate no punho do Batman. O Aquaman também faz o mesmo, e mais espectadores começam a sintonizar, restaurando a realidade. No entanto, assim que o perigo imediato passa, o Batman e Aquaman fogem para lutar contra o Grodd. O Batmite se teletransporta para avisar ao Besouro que ele está fadado ao fracasso, mas o Besourão ainda se recusa a aceitar a derrota. E tem uma ótima linha de diálogo aqui do Batmite pro Besouro, é dele dizendo que, pô, você demorou tanto tempo para aparecer aqui nesse desenho, e logo quando você aparece é no último episódio. E de certa forma, a maneira como o Besouro ele teve de recorrer a essa questão da violência e mostrar essas porradarias para salvar o desenho de imediato, dá para talvez você chamar um pouquinho disso numa crítica em relação ao público, a nós espectadores. Como coisas primárias, assim como só uma boa e velha violência, já chama a nossa atenção e nos faz nos prender e ficar olhando para a tela. Ou seja, fica a crítica aí do desenho. O Besouro pega o Super Bat-Trenó Neon Falante e ataca um dos gorilas com ele, o derrotando, mas quebrando aqui o nosso querido Super Bat-Trenó. Mas o Batmite aqui fica consternado por isso e avisa que agora é guerra. E dá ao Batman um novo traje só para ele vender brinquedo. E aí vemos o Batman alpinista do gelo em toda a sua glória, escalando esse prédio à lá série de 66. De novo aí outra piada que é muito engraçada porque é muito verdade. Esses trajes especiais que aparecem, digamos, uma só vez ou um só frame, que é só para vender brinquedo, que é o que aconteceu, por exemplo, no Batman e Robin. Quem lembra aqui dos trajes de frio, hein? Eu, quando criança, caí muito nesses brinquedos aí e comprava doidado. Ah, e também, claro, F aí pro Super Bat-Trenó Neon Falante, jamais será esquecido. Em seguida, o Batmite ele convoca o Ace, o Batcão. Mas o Besouro fala que o fandom do Batman aceita o Ace muito bem. Mas, na verdade, o Batmite estava falando do sobrinho do Ace, o Pan-Titi, que é tipo um Scooby-Doo do Ace, porque é a cara dele. E, por último, o Batmirim transfere o Batman de Gotham, toda trevosa, para a ensolarada Malibu, Califórnia. E já era agora Cavaleiro das Trevas. E isso quer dizer que nós temos o Batman e seus aliados pegando uma onda braba aqui. E sim, nós temos também o Pan-Titi surfando nessa onda. E tudo isso culmina no Batman e Grodd lutando nossas gloriosas pranchas de surf. Aí fica a dúvida que eu quero que vocês respondam aqui nos comentários. Qual vocês preferem, Super Bat-Trenó Neon Falante ou Pan-Titi? Deixa aqui nos comentários qual que vocês preferem. E aqui, novamente, a gente tem uma referência aí, né, ao Batman lá da série de 66, onde nós tivemos aquela disputa ferrenha lá do Batman Adam West com sua prancha de surf contra o Coringa. Seria um comentário em relação a essa fase do Batman aí que muitos fãs desgostam e acham que não é Batman só porque não é sombrio?
E aqui nós temos o Batmite representando esses fãs, né? Mostrando que por ser o Batman e não ser sombrio, a gente vai realmente parar de assistir. E como etapa final da desconstrução do Batman e desse desenho, o Batmite dá ao Batman um par de armas. Aí realmente foi longe demais. O Batmite se despede e o herói fica descarregando tiros, até que o Besouro se teletransporta para o lado dele. Ele tenta convencê-lo de que o Batmirim está fazendo ele agir como alguém totalmente diferente, e esquecer quem ele realmente é. E a princípio tudo parece desesperador, mas o Batman finalmente percebe que ele nunca usaria uma arma. E ele se pergunta qual é o sentido se nada disso é real. E o Besouro diz a ele que o que ele faz é importante para o público. Tem muita gente que se importa com ele. À medida que o Batman percebe isso, a realidade vai mudando, com o coitado aqui do Punch-It sumindo e eles todos voltando de volta para Gotham. E essa parte aqui é muito legal porque eles dão um ótimo motivo para o Batman finalmente perceber que algo tá errado ali, que é dando armas para ele, que é realmente a última coisa que você pode fazer com o personagem. E esse desenho ele entende muito bem o personagem. E a hora também que o Besouro diz ali que o que ele faz ali importa também é muito bonito. Olha quantos personagens como o Batman ou outros personagens fictícios em desenhos animados que a gente viu ao longo da vida que tiveram passagens marcantes, momentos marcantes que ficaram com a gente. Eu tenho vários desenhos, fora também o Batman ali, que me marcou bastante. E essa frase aí do Besouro falando que o que eles fazem ali, que o desenho realmente importa pra gente, é realmente muito verdade. O Aquaman se pergunta se eles salvaram o desenho, mas o Batman diz que tudo que eles podem fazer é dar ao público o que eles desejam. Juntos, os três heróis enfrentam o Grodd, e revertendo a transformação de Banana lá na cidade. E resta apenas agora o Ted McGinley, ainda insistindo que ele é dublador do Aquaman. O Besouro começa a conversar com ele, e engana o McGinley habilmente para que ele admita que ele é realmente o ator. E assim que ele admite e percebe isso, ele vai embora dizendo que ele não entende esse desenho. E continuando com passagens legais aqui desse episódio, até para esse ator que tem essa zica aí envolvendo séries, eles fazem uma despedida legal, porque o Besouro fala que ele sempre foi fã ali do ator e que essa maldição que ele carrega, que quando ele entra nas séries elas são canceladas, isso não faz sentido nenhum. Então até nisso eles foram cuidadosos aí, homenagear esse ator, e aí a gente tem a voz do Aquaman clássico aí do desenho voltando. O Batman se pergunta se eles conseguiram evitar o cancelamento. E aí a história muda para uma sala de reuniões do estúdio, em algum lugar, onde os produtores executivos da Warner informam os criadores reais do desenho que é hora deles darem um descanso a essa versão do Batman. E querem agora algo mais dramático. O Batmite que está assistindo isso percebe que ganhou. Porém, quando ele começa a limpar ali o merchandise do Bravos Destemidos, ele percebe como tiveram bons episódios. E ele meio que começa já a sentir uma nostalgia pelo Bravos e Destemidos. Isso quando na TV começa a propaganda de um novo desenho do Batman. E ele parece ser algo bem sério, uma versão CGI sombria. Mas dessa vez, a protagonista é a Batgirl, como personagem principal. E o Batman vai ser só um amigo dela aqui no desenho. The Batgirl. Batgirl! Ironicamente, acabou sendo esse o estilo da próxima animação que acabou acontecendo, né? Que foi o Sombra do Batman. Que foi para esse lado mais sombrio, né? Uma coisa mais densa. Ou seja, aqui já foi o Cartoon dando um preview do que viria em seguida. Mas aí realmente a gota de genialidade vem aqui nos minutos finais desse episódio. O Batmite fica um pouco decepcionado com esse desenho da Batgirl. Mas pelo menos ele vai ter aí agora um desenho com uma narrativa super dramática e realista do Batman. Contudo, o Besouro aparece ali e diz para ele ter calma. Ele aponta que o Batmite não é um personagem realista e super dramático. E por isso, não vai ter necessidade de um personagem bobo como ele numa trama de um desenho como esse. Assim, a realidade do Batmite começa a desaparecer. E ele percebe que acabou causando o seu próprio fim. O Batmirim se despede do público à la Looney Tunes, dizendo que por hoje é só pessoal. E do branco dessa dimensão do Batmite, o episódio faz a transição para o branco dos olhos do Batman, que agora está na sua Batcaverna, e com todo o elenco do desenho reunido. E essa maneira como o Batmirim foi derrotado, eu achei bem digno dele. Já que ele foi mas tão hater ali do desenho do Bravos Destemidos, que ele queria que esse desenho acabasse, ele acabou não vendo que cancelando, né, o Bravos Destemidos, ele acabaria sendo cancelado também, né? Afinal, qual outro desenho poderia utilizar o Batmirim tão bem quanto utilizou aqui o Batman Bravos Destemidos? Acho que nunca mais teremos. Quem sabe eu desci o do James Gunn. Tomara. O Batman se encontra na Batcaverna, com todos os seus amigos, inimigos e praticamente todos os personagens que apareceram na série nos últimos 3 anos reunidos para a festa de encerramento do desenho. Até os personagens que morreram, já que aqui eles estão se comportando como se fossem atores e atrizes que participaram de uma série. O Besouro diz pro Batman que reuniu todos ali.
O mestre da música faz uma serenata enquanto artistas de storyboard levam embora os cenários da Batcaverna, como se realmente fossem peças de set. O Batman admite que realmente esse é o fim. No entanto, o Besouro garante ao Batman que foi um ótimo programa. O herói então olha para a câmera e garante ao público que quando houver mal para combater e inocentes para proteger, ele estará lá com o martelo da justiça. E deseja a todos em casa uma boa noite. E essas palavras finais encerram o desenho. Boa noite. Esse foi aí talvez o melhor final aí de desenho e animações do Batman, e que curiosamente acabou sendo aí no desenho do Batman Bravos e Destemidos, que muita gente acaba ou pulando ele ou não assistindo por realmente ele ser um desenho colorido ali, vibrante, e parecer que talvez aí é um desenho só para criança, né, exclusivo para criança. Mas assim como o próprio Lego Batman mostrou que realmente dá para fazer uma animação que comporta os dois, né? E é o que realmente o Batman sempre faz nas animações, seja num tom sombrio ou num tom mais galhofa ali, homenagem à Era de Prata, como foi o Batman Bravos e Destemidos. Que aqui a gente teve um roteiro ali do Paul Dini usando o Batmirim muito bem. A gente teve esse comentário em relação a fãs, do que os fãs precisam, do que eles querem, que a princípio podem gostar muito de uma coisa, depois muda de opinião, depois querem outra. E ao mesmo tempo tem um comentário ainda maior que aí mais os adultos pegam, que é essa questão dos merchandise, do que geralmente os produtores fazem quando estão desesperados para vender. E aí a gente tem a piada ali do Super Bat-Trenó, e de outras decisões que os estúdios fazem quando eles estão realmente desesperados. Então realmente tem um comentário muito inteligente e tem também uma homenagem muito legal em relação ao personagem e ao legado dele. E pra mim realmente esse é um dos melhores episódios finais que eu já vi em animações, porque costura muito bem o que realmente o desenho, sobre o que ele era, e fecha muito bem essa coisa do cancelamento e de um novo desenho vindo depois. Mas galera, essa é só a minha opinião, agora eu quero saber de vocês. Vocês já tinham assistido esse episódio final do Bravos e Destemidos? Se não, assistam todo o desenho e também assistam esse episódio. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para receber atualizações aqui da Batcaverna. E se quiser apoiar ainda mais o nosso canal, nós temos a campanha aqui do Seja Membro no clube de canais do YouTube. Tem vários extras bem legais e tem o link aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.